Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs que já estão conosco em mais uma manhã, né? Mais uma live, mais uma manhã na presença do Senhor. Hoje, quarta-feira, dia 14 de outubro de 2020. Amém, gente? Graças a Deus, né? E nós iniciamos ontem uma nova série de ministrações aqui, cujo tema é Crescendo em Sabedoria, né? Então, ontem eu comecei fazendo essa pergunta aqui, até perguntei aqui para minha esposa, né? Você precisa de sabedoria, Simone? Né? Você que está aí nos ouvindo nesta manhã, você precisa de sabedoria? Acho que é uma das coisas que nós mais precisamos na nossa vida, né, gente? É de sabedoria, né? Então nós estamos nessa série, né? Nós vamos aqui nos basear no livro de Provérbios, que é um livro que fala de sabedoria na Bíblia, né? Então fique conosco, tá bom? Nessa manhã nós vamos ministrar uma palavra aqui da parte de Deus, né? Dar continuidade ao que falamos ontem, tá? Então, deixa eu dar bom dia aqui para os irmãos que já mandaram um recadinho para a gente aqui nessa manhã, tá? Então vamos lá. Ó, a primeira pessoa que deixou um recadinho para a gente hoje foi a Gedalva. Gedalva Venâncio, bom dia. Bom dia. Nosso amigo Carlos Augusto, mais conhecido como Carlão, né? Bom dia para o Carlão. A Joana Dark Beraldo, nossa companheira aqui também de todas as manhãs, né, Joana Dark? Marli Viana, irmã Marli, bom dia. Irmã Juventina Carvalho também tem estado com a gente todas as manhãs aqui, uma irmã muito querida. Amém. Sandra Rodrigues também já está dando bom dia pra gente aqui. Deixa eu ver quem mais deixou um bom dia aqui. Ó, a Adriana Simões também está conosco. Bom dia, Adriana. Também a Adriana tem estado sempre conosco, viu? E quem mais? Deixa eu ver aqui, só um minutinho, vamos lá. Beth Gonçalves está dando a paz do Senhor pra gente. Bom dia. A irmã Ana Félix. Bom dia. A nossa irmã Regina Amaral. A nossa irmã Luciane Armani também já está dando bom dia pra gente. A nossa irmã Lourdes Faria. Bom dia, irmã Lourdes. Irmã Lourdes estava com dificuldade com o celular, ela me falou ontem, mas acho que já está ok agora, né, irmã Lourdes? Espero que tenha conseguido resolver. A Rose Madruga está dando bom dia pra gente. A Rosa Lousada. Sônia Culuquian também. Quem mais? Maria Aparecida, bom dia. Ederson Dina, Eutália Santos, Regiane Menezes Ferreira. E ela diz aqui, bom dia, estou com a Valquíria. Opa! Então um bom abraço. Dia, Valquíria. Abraço para a Regiane e para a Valquíria também, tá? Muito bem, então é isso daí, gente. Nós vamos começar aqui, a Simone vai louvar ao Senhor, tá? Se você puder, vai compartilhando essa live aí, clica aí no compartilhar, né? Compartilha aí no seu Facebook, compartilhe em algum grupo que você participa, deixa a sua curtida aí também, pra gente é importante você curtir, você mandar aí o seu coraçãozinho, o seu joinha pra gente, né? E também deixar o seu comentário, tá bom? Deixa o seu comentário aí também para nós, ok? Vamos lá, vamos louvar o Senhor. Amém. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Bom a gente poder estar na presença do Senhor logo de manhã, né? Adorando a Ele, ouvindo a sua palavra. E ontem à noite eu estava pensando, meu Deus, o que eu vou cantar? Quantas vezes nós já estamos cantando? E chega uma hora que os louvores esgotam, gente. Aí eu fico pensando, meu Deus, eu preciso arrumar um louvor para tocar amanhã cedo. Aí eu gosto, assim, eu não sei vocês, né? Mas eu gosto muito de relembrar os hinos da harpa, os corinhos antigos. E eu acredito que muitas das irmãs aí também gostam, né?
Então eu me lembrei desse louvor muito bonito. Eu acredito que muita gente, né, que está aí com a gente conhece. E ele tem o tema dele se isso não for amor, né? Aí ele diz, o oceano secou, não há estrelas do céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor se isso não for amor. Então fala do amor de Jesus por nós, né? Fala daquilo que ele fez em nosso favor, né? Como é que nós não podemos, né, dizer que isso não é amor, né? Pelo fato de Jesus ter deixado a glória do Pai, vindo a esse mundo, sofrer o que sofreu, morreu, né, na cruz, né, uma morte tão dolorida, por amor a nós, né? Se isso não for amor, eu não sei o que é amor, né? Então eu vou cantar esse louvor, é bem antigo, mas tem uma letra muito maravilhosa, tá bom? Vamos lá? Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor
Amém, glória a Deus, amém? É um hino antigo, mas um hino muito lindo. Eu lembro que as irmãs da minha igreja cantavam muito no coral esse louvor, né? Eu me lembrei dele a noite passada, eu falei, eu vou cantar com os irmãos amanhã cedo. Muito lindo, amém? E esse aqui é novo, tá bom? Esse aqui todo mundo deve conhecer. Enquanto eu respirar, eu cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Por toda a minha vida, em todos os meus dias, te adorarei, Senhor. Te entrego o meu ser e o meu coração como sacrifício a ti. Te adorarei, te adorarei. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Por toda a minha vida, em todos os meus dias, te adorarei, Senhor. Te entrego o meu ser e o meu coração como sacrifício a ti. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Senhor, te buscarei, Senhor. Te buscarei, Senhor. Amém. Bom dia. A paz do Senhor Jesus para os irmãos e irmãs que foram chegando aí durante o momento do louvor, né? Muito bem, ó. Deixa eu ver quem que já chegou aqui. Deu uma travadinha, vamos lá. Deixa eu ver quem que chegou aqui, além dos que nós já tínhamos falado, né? Ó, por exemplo, a Shelei tá com a gente já também. Bom dia. Ó, quem tá aqui, a Nilza Hedrick. Estávamos com saudade, Nilza. Verdade. Tava meio sumida, hein, Nilza? Olha, a Eutália Santos, gente, ela escreveu aqui, tomando um café com cuscuz e ovo e ouvindo esse louvor. É bom demais, ó, irmã. Assim não vale, né, irmã? Com cuscuz, ó. Acho que a irmã Eutália tá lá na Bahia. Deve ser aquele cuscuz nordestino, o né? nordestino, o amarelinho. Deixa eu ver quem mais. Bom, o pessoal eu já tinha falado o nome, né? Ó, Ivanilda Pereira também, acho que esse eu não tinha falado ainda. Tá dando bom dia aqui pra gente, a Ivanilda, não é? Enfim, Ana Novaes também. Eu tô tentando ler aqui o pessoal que eu ainda não tinha lido. Ó, o irmão Orlando Figueiredo também, né? Orlando, espero que você esteja melhor, Orlando, não é? Oramos pelo Orlando no domingo, depois você diz aí pra gente se você tá melhor. A Cláudia Okida também já deixou aqui um bom dia pra gente, né? Bom dia! Então, tá aqui, ó. Deixa eu ver quem mais chegou aqui, ó. Olha só.
A Maria Edith Cruz também, né? Que é lá de Portugal. A Maria Edith, às vezes ela acompanha a gente. Ela é lá de Portugal, tá? Amém. Se não me engano, lá em Portugal já deve ser quase o horário do almoço, né? Amém, gente. Muito bem. Então, vou repetir. Como a audiência é rotativa, né? Eu vou repetir. Você precisa de sabedoria na sua vida? Se você precisa de sabedoria, que é algo que todos nós precisamos, na verdade, né, gente? Então, fique aí, porque nós começamos ontem uma nova série, né, cujo título é Crescendo em Sabedoria, baseada no livro de Provérbios, ok? Livro de Provérbios. Então, gente, nós vamos ler aqui o capítulo 2. Abra sua Bíblia aí, se for possível, né? Na sua casa. Abra sua Bíblia com a gente em Provérbios capítulo 2. Ontem nós falamos sobre o capítulo 1, né? Demos um panorama aqui do capítulo 1. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 2. Se der tempo, a gente vai até entrar um pouquinho no capítulo 3, tá? Então vamos lá. Olha só. Eu vou pedir para Simone ler o versículo 5, só o versículo 5 para começar, tá? Vamos lá. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Isso, então o texto está dizendo aqui, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, né? Então, eu pergunto para você, você quer isso para a sua vida? Você quer entender? Você quer entender o temor do Senhor? Nós até falamos ontem aqui, né? Um dos versículos principais do livro de Provérbios é o versículo 7 do capítulo 1, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Se você quer sabedoria para a sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é temer a Deus. Ter a reverência, né? Pelas coisas de Deus, por Deus, né? Então a gente até falou que temer a Deus aqui não é no sentido de ter medo de Deus, mas é no sentido de ter reverência por Deus. Mas o temor do Senhor, gente, é algo muito mais profundo, né? Tanto que aqui, nesse versículo que a Simone acabou de ler, nós temos uma promessa, não é? Que diz assim, então entenderás. Aí você vai entender o que é o temor do Senhor e mais uma promessa. E você vai achar o conhecimento de Deus, gente. Olha que coisa profunda. Preste atenção nisso aqui, porque você conhece a Deus? É uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos, né? Você conhece a Deus? Eu acho que a gente já falou sobre isso aqui em alguma live anterior, porque tem muita gente que conhece sobre Deus, conhece a respeito de Deus, mas às vezes não conhece a Deus. Não tem comunhão, não tem intimidade com Deus, né? É como você conhecer uma pessoa famosa, né? Você conhece sobre aquela pessoa famosa. Você conhece muitos detalhes da vida daquela pessoa famosa, mas você não a conhece na intimidade. Você não tem relacionamento íntimo com aquela pessoa, né? E muitas pessoas são assim em relação a Deus. Elas têm muita informação sobre Deus, né? A pessoa vai na igreja, ouve a pregação, vai recebendo muita informação sobre Deus, mas muitas vezes não conhece a Deus. Então esse versículo 5 aqui, ele tá prometendo para a gente duas promessas. Só que essas duas promessas, elas são condicionais. Elas têm condições para nós obtermos, né? Então, quais são as promessas? Você e eu vamos entender o temor do Senhor e vamos achar o conhecimento de Deus. Nós vamos encontrar esse conhecimento não apenas sobre Deus, não apenas a respeito de Deus, mas nós vamos conhecer a Deus, vamos ter, né, intimidade, comunhão com Deus. Mas eu disse,
que existem condições. Então, quais são as condições? Aí, as condições estão nos 4 primeiros versículos, pessoal. Nos 4 primeiros versículos, tá? Então, você pode ler, Simone, pra gente? Agora ela vai ler do versículo 1. Nós vamos fazer o seguinte agora, ó, presta atenção. Depois dessa introdução que eu dei aqui, a Simone vai ler do versículo 1 ao 5. Então, preste atenção, gente, que os 4 primeiros versículos são apenas as condições. São várias condições aqui. Na verdade, é uma condição, basicamente, mas repetida em várias frases diferentes para enfatizar mesmo, né? Para enfatizar. Então, a Simone vai ler do 1 ao 5. Vamos lá, Simone. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. E se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Isso. Então tá aqui, ó. Preste atenção no seguinte, gente. Perceba o seguinte. Se você precisa de sabedoria, se você quer sabedoria, você não vai conseguir sabedoria se você não buscar a sabedoria. Você não vai obter sabedoria se você não tiver desejo, mas desejo mesmo, ardente no teu coração de querer a sabedoria. Ninguém vai obter sabedoria, gente, eu vou até ser meio aqui, meio firme aqui, né? Ninguém vai obter sabedoria assistindo televisão o dia inteiro. Ninguém vai obter sabedoria mexendo no Facebook, no Instagram o dia inteiro. Ninguém vai obter sabedoria navegando nas redes sociais o dia inteiro. Ninguém vai obter sabedoria papeando o dia inteiro, né? Existe a necessidade da pessoa ter o desejo de buscar a sabedoria, né? Então, olha só. Travou de novo, vamos lá. Dá umas travadinhas, nós vamos devagarzinho, nós vamos lá, né? Então veja, lembra-se que eu falei para vocês ontem que o autor aqui, ele é como se ele estivesse falando com o filho, né? É como se ele estivesse falando com o filho. Então, olha o versículo 1, diz assim, filho meu. Aí vem aqui o se, né? Aquela partícula condicional. Se aceitares as minhas palavras, se esconderes contigo os meus mandamentos, não é? Olha aqui, tá vendo? Se aceitares, né? Porque tem gente que não aceita. Aqui, gente, é como se a sabedoria estivesse falando, né? Lembra-se que eu disse ontem? No livro de Provérbios, a sabedoria ela é personificada, ela é retratada como se fosse uma pessoa que estivesse falando conosco, como se fosse um pai que estivesse falando conosco, filhos, né? Nós os filhos. Então, a sabedoria está dizendo aqui, filho meu, se vocês aceitarem as minhas palavras, se vocês esconderem contigo os meus mandamentos, né? Quer dizer, não é só ler, é esconder, é guardar no coração os mandamentos, né? Verso 2, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido tem que estar atento à sabedoria, né? Nós temos que ter atenção, gente. Irmãos, nós podemos, eu sempre falo isso, né, para os irmãos lá da nossa igreja, se você tiver um ouvido atento, se você tiver olhos atentos, você vai aprender muita coisa. Você vai aprender com praticamente quase todas as situações da vida, tem algo a nos ensinar, se você for uma pessoa atenta, né? Se os seus ouvidos estiverem atentos. Aí diz aí o verso 2, para inclinares o coração ao entendimento. Então o seu coração tem que estar inclinado para o entendimento. Agora olha só o verso 3. E se, veja, a gente está nas condições aqui. E se clamares por inteligência, você precisa clamar.
Você precisa, como eu falei, você precisa ter o desejo. Você precisa ter, né? Você precisa buscar. Se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, né? Quer dizer, alçar a voz é levantar a voz, é clamar com intensidade. E aí o verso 4, gente, diz assim: e se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. Olha aqui, você quer sabedoria para a sua vida? Não é? Então como que você vai obter sabedoria? Você tem que buscar sabedoria como se você estivesse buscando a prata e o ouro. Olha, Simone, é interessante essa figura aqui, né? Porque o que é prata, o que é ouro, gente? São coisas preciosas, né? Do ponto de vista material. Né? Então, porque tem muita gente que tá atrás das riquezas materiais, né? Mas não buscam a sabedoria de Deus, não buscam as coisas espirituais. Mas o texto aqui está dizendo, se você buscar a sabedoria, como se você estivesse buscando a prata e o ouro, né? E como tesouros escondidos, você procurar a sabedoria, então, aí vem o verso 5 que a gente leu no início. Então, aí você vai entender o temor do Senhor e você vai achar o conhecimento de Deus. Mas você nota aqui, gente, eu até grifei aqui na minha Bíblia, né? Eu gosto muito de prestar atenção nos verbos, né? Nas frases. Olha só, aqui, se aceitares, se esconderes, se fazeres atento, se inclinares o coração, se clamares, se levantares a voz, né? Se buscares, então, né? Então, e somente então, se você seguir todas essas condições, somente então você vai encontrar sabedoria, você vai entender o temor do Senhor e você vai achar o conhecimento de Deus, ok? Vamos lá. E tem mais ainda aqui, ó. Ainda no verso 9, não é? Eu vou pedir para Simone ler para a gente aqui o verso 9, o 10, o 11 e o 12, tá? Então, preste atenção aí conosco. Verso então, 9, 10, 11 e 12, vai. Então entenderá justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e dos homens que diz coisas perversas. Isso, então veja só, na primeira parte aqui, nos 4 primeiros versículos, nós temos os ses, né? Os ses, as partículas condicionais. Se você aceitar, se você ficar atento, se você inclinar o teu coração, se você clamar, se você buscar, se você procurar, então você vai achar o quê? Você vai achar o conhecimento de Deus, você vai entender o temor do Senhor. Aí no verso 9, você vai entender também o quê? Você vai entender justiça, juízo e equidade, né? Você vai entender essas coisas. Justiça, juízo, equidade, todas as boas veredas, você vai entender quais são as boas veredas, né, nas quais você deve andar, tá certo? Aí o verso 10 diz, porquanto, não é, se você cumprir aquelas condições que a gente falou aqui, do verso 1 ao 4, a sabedoria entrará no teu coração. Se você buscar como prata, como ouro, com fome, com sede, com desejo, aí a sabedoria vai entrar no teu coração, né? E diz aqui o verso 10, e o conhecimento será agradável à tua alma. Aí você vai realmente se agradar de obter o conhecimento. E mais, verso 11, o bom siso, o bom juízo te guardará, e a inteligência te conservará, né? Então, uma coisa que
que as pessoas estão precisando muito hoje em dia, não é, Simone? É de juízo, não é verdade? Ah, isso é verdade. A turma anda meio sem juízo, Sem né? juízo, fazendo cada coisa. E não são só os jovens, não. Eu sempre falo que o livro de Provérbios, gente, ele é muito importante para os jovens, tá? Eu me lembro aqui, deixa eu contar um testemunho aqui, Simone. Quando eu era adolescente, né? Eu me lembro que o pastor lá da igreja que eu congregava, né? A gente era lá da igreja Avivamento Bíblico lá no Jaçanã. E o pastor era o pastor Alídio, né? O pastor Alídio Flora Agostinho, que inclusive já é falecido, né? Saudoso pastor Alídio, um homem de Deus. E ele incentivava a igreja, né? Os jovens, a igreja, a ler o livro de Provérbios. Ele incentivava muito a gente a ler o livro de Provérbios, né? Então, a gente lia um capítulo por dia, né? Porque o livro de Provérbios ele tem 31 capítulos. Não sei se você já percebeu isso. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Então, quando o mês tem 31 dias, dá para você ler um capítulo por dia, né? Dia 1º você lê o capítulo 1, dia 2 você lê o capítulo 2, dia 3 você lê o capítulo 3. E se o mês tem 30 dias, no dia 30 você lê 2 capítulos, né? O 30 e o 31. E assim você lê o livro de Provérbios durante um mês. E o pastor Alídio, ele incentivava muito a gente a ler o livro de Provérbios, né? Então, assim, na minha adolescência e juventude, eu li várias vezes o livro de Provérbios, né? Depois também, na minha fase adulta, eu li várias vezes. Então, veja, por isso que é importante você ler várias vezes, você ouvir, porque as verdades, gente, elas vão entrando no nosso coração. Às vezes não é uma vez que você ouve, não é uma vez que você lê que você entendeu plenamente. Você precisa... Por isso que meditar. Meditar, né? Por isso que o texto está falando de buscar. Você tem que buscar, como se você estivesse buscando prata e ouro, como se você estivesse buscando, né, assim, pedras preciosas. Essa é a busca pela sabedoria, sabe? Essa é a busca pelo entendimento das coisas espirituais. E se você tiver essa busca, então aqui o verso 11 diz, o bom siso, quer dizer, o bom juízo te guardará. Então isso é muito bom para os jovens, como eu disse, graças a Deus fez muita diferença na minha vida, quando eu era jovem, ler aqui o livro de Provérbios, né? Isso me deu juízo, né? Claro, Deus em primeiro lugar, né? Meus pais que sempre foram exemplos e me ensinaram, mas aliado a tudo isso, né? A minha vivência na igreja, nos caminhos do Senhor, lendo a palavra, lendo aqui o livro de Provérbios, isso foi me trazendo juízo, porque a moçada hoje em dia, os jovens, estão meio sem juízo, né? E não são só os jovens, são os adultos também. A gente vê aí, irmãos, adultos, homens barbados, né? Mulheres adultas, sem o menor pingo, sem um pingo de juízo, né? A gente tem algumas pessoas aí, adultas, se comportando como se fossem adolescentes. Né, Simone? Ai, meu Deus. Às vezes até mulheres, né? Já aí na faixa dos seus 40, 45, querendo dar que nem menina. Querendo dar uma de adolescente, né? De menininha, e sabe? Muito imatura, né? Não cresceu, né? Não tem juízo. Então esse livro aqui, gente, é para dar juízo, né? Porque o versículo 11 diz, o bom siso, o bom juízo te guardará, e a inteligência te conservará. Olha só o verso 12. Para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Então, se você buscar a sabedoria, isso vai te livrar, vai te dar livramentos, né? Livramentos do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, né? Você vai ter juízo, você vai ter discernimento para não se envolver com pessoas erradas, com amizades erradas, né? Com influências erradas, tá? E aqui vai dizendo outras coisas, mas eu vou aqui para o verso 16, que também diz assim, ó, isso aqui é especial para os homens, tá? Também.
os homens, os varões, ó. Então a sabedoria vai ser para você uma bênção para te livrar do quê? Verso 16, da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras. Então, gente, o livro de Provérbios, ele vai falar muito sobre isso, viu? Vai falar muito sobre isso. Depois, mais à frente, nós vamos ter alguns capítulos que vão falar especificamente sobre esse assunto. Aí nós vamos nos deter mais. Eu não vou me deter muito aqui agora, tá? Mas o texto está falando que se você buscar sabedoria, e se você encontrar sabedoria, a sabedoria vai te livrar da mulher adúltera, da mulher estrangeira, né, que lisonjeia com palavras, né, que seduz. Quantos homens não caíram nessa armadilha do adultério, né? Daquela mulher adúltera que ficou ali seduzindo, lisonjeando com palavras e a pessoa caiu. E, né, muitas vezes destruiu a família, o lar, o casamento, tá? Então veja que esse livro aqui de Provérbios, ele é muito prático, tá, gente? Ele dá orientações muito práticas para a nossa vida, ok? E aí então o versículo 20, Simone, lê pra gente o 20, por favor. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos. Então veja, assim, né? Se você buscar a sabedoria, você vai andar pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, né? Você vai andar pelo caminho certo, pelos caminhos das pessoas de bem, e você vai andar pelas veredas dos justos, ok? Então, esse aqui, gente, é tipo de um resumo aqui que eu fiz para vocês do capítulo 2, tá? Do capítulo 2. O que você deve guardar do capítulo 2 é o seguinte, é esse chamado, né? Esse chamado aqui da palavra de Deus para você desejar ardentemente, para você atentar, para você inclinar o teu coração, para você buscar a sabedoria de todo o seu coração, como se você estivesse buscando prata e ouro. E aí nós falamos aqui todos os benefícios que você vai ter se você buscar a sabedoria dessa forma, ok? Mas vamos para o capítulo 3 agora, tá? Vamos para o capítulo 3. Eu vou pedir para a Simone ler então para a gente do versículo 1 ao 4. Veja aqui, gente, que na verdade você vai perceber que o texto aqui ele repete as mesmas verdades com outras palavras. Por quê? Por quê que repete? Para enfatizar bem, né? Por quê, Simone? Fala alto aí pro pessoal. Para enfatizar bem. Para enfatizar, porque, pessoal, você só aprende as coisas quando você repete as coisas, né? Você já percebeu, por exemplo, olha, vou dar um exemplo aqui, né? Quando você estudou matemática lá na escola, você lembra que, por exemplo, a professora te ensinou lá uma equação, né? Ela ensinou uma equação, depois o que a professora manda você fazer? Exercício, né? Exercício. Até você aprender. Não adianta ela escrever uma vez na lousa, explicar uma vez na lousa uma equação e falar, pronto, já aprenderam. Não aprendeu nada. Você só vai aprender quando você for fazer os exercícios. Então você fica repetindo aquelas operações matemáticas. Você fica fazendo várias vezes até você entender, até você aprender. Então, gente, preste atenção. Eu pela graça de Deus, eu trabalho com ensino, né, há muitos anos e sou até formado, né? Eu sou professor também de história, licenciado, formado, fiz várias disciplinas nessa área de docência, né, de didática, de professor, enfim. E a gente sabe que uma das maneiras da pessoa aprender, do aluno aprender, é a repetição. Você repete, né? Repete, né? Às vezes, eu sei que tem pessoas que às vezes acham até que eu mesmo sou muito repetitivo, né? Mas a questão é que você aprende assim. É assim que você aprende, é repetindo, é batendo na mesma tecla,
né? Como que você educa um filho? Não é, Simone? Falando sempre a mesma coisa. Você não... Às vezes é até meio cansativo, né? Para quem tem filhos aí sabe. Você não pode deixar a peteca cair. Você tem que, todo dia você tem que ir falar e repetir, né? E botar na cabeça da criança, do adolescente aquelas verdades. Então Deus faz assim conosco também, né? A palavra vai repetindo os conceitos para a gente ir gravando. Então olha só. A Simone vai ler aqui do versículo 1 ao 4, né? Capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Vamos lá, Simone. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as no teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Então veja, aqui nós temos muitas promessas, gente. Promessas, né? Só que essas promessas, elas sempre têm uma condição para elas se cumprirem. Então, por exemplo, quer ver? Eu vou te falar aqui uma promessa que está no versículo 2, aqui. Todo mundo quer isso aqui, tenho certeza. Ah, sim. Todo mundo quer. Por exemplo, quem aqui quer que os seus dias aumentem sobre a face da terra, né? E se acrescentem a você anos de vida e paz. O versículo vai falar só vida, tá? Paz, porque tem muita gente que vive e não tem paz. Pois é, tem muita gente que vive muito sem paz. Tem muita gente que está vivendo muita tribulação, não tem paz. Deita no travesseiro e não dorme, deita no travesseiro, chora a noite toda, é difícil. Já pensou a pessoa viver muitos anos, mas sem paz? É ruim, né? Aqui a promessa é os seus dias aumentarem e se acrescentarem a você anos de vida e paz, ok? São promessas, mas qual é a condição? A condição está no versículo 1. A promessa está no versículo 2, a condição está no versículo 1. Qual que é a condição? Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Olha aqui, não te esqueças, gente, porque a nossa tendência é esquecer, né? A tendência do ser humano é esquecer. Por isso que a gente tem que estar sempre repetindo. É igual no Antigo Testamento, antes do povo entrar na Terra Prometida, Deus falava através dos profetas, ó, se atentares, se buscares, se guardares as minhas leis, os meus estatutos, os meus mandamentos. Deus estava sempre repetindo isso através de Moisés e Josué, antes deles entrarem na Terra. Porque, né, Deus já estava vendo que quando eles entrassem e se estabelecessem, eles poderiam, né, como de fato aconteceu, eles acabaram se envolvendo ali. Então, Deus falando sempre, ó, se guardares, se atentares aos meus ensinos, aos meus mandamentos. Então, você percebe que Deus está sempre exortando, né, a nossa vida, né, a vida do povo lá no passado. Deus estava sempre exortando, porque Ele queria que o povo vivesse, mesmo em meio a uma nação pagã ali, né, quando eles entrassem na Terra Prometida que Deus havia dado para eles, Deus queria que eles tivessem uma vida abundante, servindo ao Senhor. Mas o ser humano, ele quer viver perigosamente. Todos somos assim, né? Então a gente busca viver os nossos desejos, as nossas vontades, e aí complica todas as coisas, né? Então, por isso que Deus estava sempre falando, ó, se vocês querem uma vida abençoada, uma vida prolongada, uma vida próspera, uma vida abundante, então guarda os meus mandamentos. É assim que Deus falava e tem falado com a gente, como está falando aqui hoje, né? Exatamente. Então veja, gente, aqui diz, não te esqueças dos meus ensinos, porque a gente tem memória curta, gente. A gente se esquece fácil e rápido, né? A Simone até citou esse exemplo do povo quando ia entrar na Terra Prometida, não é? Porque o Senhor mesmo falou para eles, né, Simone? Falou, ó, quando vocês estiverem lá na Terra Prometida, sim, habitando em boas casas, né? Prosperando. Quando vocês estiverem lá comendo o fruto, né, da terra, bebendo lá o leite dos rebanhos, quando vocês estiverem lá na prosperidade, não esqueçam que fui eu que coloquei vocês lá na terra. Não esqueçam que fui eu que abençoei vocês.
Mas o povo esquece, irmãos. Né? Tem muita gente que basta começar a prosperar um pouquinho, esquece de Deus. Esquece, já não tem mais tempo para ir à igreja, já não tem mais tempo para buscar Deus. Esquece, né? Então, aqui tá aqui a condição, né? Não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Guarda no teu coração os mandamentos do Senhor. Aí então, diz aqui, né? Aí qual é o resultado? Aí eles, né, esses mandamentos, esses ensinos, aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz, né? Vida e paz, porque como a gente falou aqui, tem muita gente que tem vida, mas não tem paz. Por quê? Tem longevidade, mas não tem paz. Por quê? Porque não aplica a palavra de Deus na sua vida. Não guarda os mandamentos do Senhor, né? No sentido de praticar, não aplica na sua vida. Aí tem vida às vezes, mas não tem paz. E olha, gente, as pessoas estão vivendo dias difíceis. Ontem eu estava conversando com uma senhora aqui do prédio, Jesus, ela me pegou ali no portão da entrada. Quanta tribulação, gente. Uma senhora de mais de 70 anos. Quanta luta, ela disse que está cheia de doença. Até eu fiquei ouvindo ela um pouco, né? Aí eu falei, mas a senhora deve estar com doenças emocionais, porque ela fala que vai no médico, cada hora é uma coisa, cada hora ela sente uma coisa e tal, e falou. E aí depois eu fiquei pensando, meu Deus, tantos anos longe de Deus. Eu tentei até falar um pouco para ela que Deus é poderoso, que se ela tiver fé, se ela buscar a Deus, mas a pessoa está tão ligada nos problemas que ela não consegue nem ouvir o que a gente está falando direito. Então é uma pena, porque a pessoa passa uma vida fazendo o que quer. Quando chega no final da vida, ela não vai entender o que Deus tem para a vida dela. Infelizmente, muitas vezes ela não entende, porque ela está tão atribulada, que não entra na cabeça dela. Né? Então eu fui ali tentando falar com ela, explicar e tudo. Ela começou a misturar um monte de coisa e tal, de religião. Eu falei, ô Jesus, até depois eu olhei e falei, tenha misericórdia dessa vida, porque tem anos de vida, mais uma tribulação. Comecei a ouvir um pouco da vida dela, meu Deus, quanta luta, quantos problemas, quantas situações emocionais e sentimentais feitas e desfeitas. Sabe, uma vida tribuladíssima, né? Você ouve assim, dá até um peso assim, né? Uma opressão sobre a gente. Por quê? Porque você percebe que a pessoa, ela tá só pela misericórdia mesmo, né? Então, não é só ter anos de vida, é vida e paz. Porque tem muita gente que está vivendo muito tempo, mas tem uma vida totalmente atribulada. Então, quanto mais cedo você correr para os pés do Senhor e você entender a palavra de Deus, é melhor para você. Não é? Isso daí, é verdade. E aí, vamos lá, para a gente concluir então hoje aqui, gente, a nossa palavra, olha só, a Simone tinha lido do versículo 1 ao 4 do capítulo 3, né? Agora eu vou fazer outra pergunta para vocês aqui, ó, que está baseada no versículo 4. Quem está nos ouvindo e quer achar graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens? Você quer isso, Simone, para a sua vida? Sim, opa. Graça, né? E boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Quem não quer isso? Quem não quer na sua vida graça? Né? A palavra graça, pelo menos tem o significado de favor imerecido, né? Um favor que nós não merecemos, né? Então, quem é que não quer encontrar graça? Quem é que não quer obter, não é, boa compreensão diante de Deus e das pessoas? Você quer isso para a sua vida? Então, qual que é a condição? Está no verso 3, ó, diz assim, não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, tá? Então, você precisa andar, não com base, a sua vida, os seus passos têm que estar alicerçados na benignidade, né, na bondade e na fidelidade a Deus
e as pessoas também, né? Então não te desampare a benignidade, não te desampare a fidelidade, ata ao teu pescoço, como se fosse um colar, né? É isso que ele quer dizer, como se fosse um colar, escreve na tábua do teu coração. E tudo isso, gente, é resultado da busca de Deus, da busca pela sabedoria de Deus. E aí então você vai achar graça, e aí então você vai encontrar, né? Você vai achar boa compreensão diante de Deus e dos homens, ok? Graças a Deus a gente já está no caminho, né? A gente já tem essa oportunidade de ouvir o Evangelho, de ouvir a palavra de Deus. A gente já tem um certo período da nossa vida, né? Acompanhado, buscado a Deus. Então, isso já faz uma grande diferença. Né? Porque como eu estava falando com a senhora que eu estava falando ontem, a pessoa que ela ouviu falar sobre Deus durante a vida dela, ela ouviu, mas ela nunca atentou, né? Ela escolheu viver assim a vida desse mundo, né? A vida de prazer, busca pelas coisas materiais, ela nunca atentou, e Deus sempre fala às pessoas. Deus está sempre falando, né? Mas as pessoas não atentam. Então, mas graças a Deus que a gente, né, nós fomos atraídos ao Evangelho, e nós, por mais que a gente passe as nossas lutas, né, a gente sabe que Deus está conosco, e a gente vai buscando graça e sabedoria da parte de Deus para lidar com as questões diárias, né? As lutas, né? Todo mundo tem as suas lutas. Mas uma vantagem que nós temos é a palavra de Deus, é ouvir a palavra de Deus, é ouvir Deus falar ao nosso coração. Então, você vai passando as lutas, mas você vai, né, tentando praticar a palavra de Deus, e você vai vivendo um dia de cada vez. Mas, infelizmente, as pessoas aí fora, elas não se ligaram, não se atentaram a isso, e sofrem, gente. Eu tenho ouvido muitas pessoas. As pessoas estão sofrendo muito, muito, sabe? Então, mas infelizmente, assim, elas não se atentam muitas vezes ao que Deus, né, tá falando ao coração delas. É difícil, elas estão com o coração fechado, elas estão cheias de problemas. Por mais que a gente tente falar, elas não conseguem abrir, né, os ouvidos. Então, é só a misericórdia de Deus mesmo. Mas graças a Deus que a gente passa as nossas lutas, mas a gente tem a palavra de Deus, a gente tem ouvido o Senhor falar ao nosso coração, e um dia após o outro a gente vai tentando, né, encarar os desafios, e Deus vai nos dando sim graça e sabedoria para a gente lidar com as situações, né? É verdade. Amém, gente. Então, muito bem. Então, amanhã nós damos sequência, tá? Eu convido você para estar conosco amanhã, às 8 horas da manhã. Amanhã é quinta, né? Quinta-feira, às 8 horas da manhã. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, crescendo em sabedoria, porque o livro de Provérbios ele vai trazer muitas situações práticas, assim, né? Para a gente aprender a sabedoria na nossa vida, ok? Então nós vamos orar agora, tá? Alguns irmãos talvez tenham deixado algum pedido de oração, eu não consegui ler, né? Mas nós vamos orar pelas pessoas que estão conosco nesta manhã, você que está aí, né? Eu pedi para o pessoal aí, quem puder curtir essa live, quem puder compartilhar essa live, tá? Compartilhe, depois eu vou mandar o link para o pessoal que está na lista de transmissão. Se você puder compartilhar com outras pessoas, compartilhe, tá bom? E nós vamos, então, estar assim espalhando a palavra de Deus, né? O Luiz Carlos está com a gente aqui, o Luiz Carlos Correia Amém. Sampaio. Vamos orar por ele, né? Acredito que ele ainda está internado, mas se Deus quiser, logo, logo está saindo do hospital, né? Amém. A Patrícia Franco está com a gente aqui, né? Amém. Ó, a irmã Regiane escreveu aqui: as pessoas estão com dificuldade para entender que o caminho é a sabedoria, né? Obediência na vida com Deus, tá certo? Muito bem, então tá aqui, né? A Shelei também comentou, enfim, vários irmãos comentaram. O Zé Reis também chegou por aqui dando bom dia pra gente, a Doralice Santana também, né?
enfim. Amém, gente? Vamos orar então nesta manhã, ok? Então, pare um pouquinho o que você está fazendo aí, eu vou fazer a oração nessa manhã e coloque então a sua vida, a vida das pessoas que você quer colocar em oração agora. Amém? Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esta manhã, por mais esse tempo de louvores, por mais esse tempo em que estivemos aqui, Pai, compartilhando da Tua palavra, da Tua revelação para nós, para o mundo. Senhor, muito obrigado pela palavra do Senhor que nós temos, que é a nossa bússola, que nos orienta, que nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Como somos privilegiados, Senhor, por termos essa direção na nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Queremos orar por aquelas pessoas que estão, Pai, se sentindo aí perdidas. Quantas pessoas, como a Simone citou aqui, Pai, quantas pessoas perdidas, quantas pessoas confusas, quantas pessoas embaraçadas, porque não têm, Senhor, alicerçado as suas vidas na palavra de Deus, não têm construído as suas casas, as suas vidas sobre a rocha, que é Jesus, que é a palavra de Deus. Tem misericórdia dessas vidas, Senhor. Tem misericórdia, que nós possamos ser, Pai, instrumentos do Senhor, que nós possamos ser, Pai, como disse Jesus, o sal da terra e a luz do mundo, para, Senhor, brilhar, para que essas vidas possam encontrar, possam, Senhor, ouvir a Tua voz, a Tua palavra, e possam se voltar para o Senhor, meu Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa todos os irmãos, todas as irmãs que estão conosco nesta manhã, nesta live, todos os que passaram por essa live. Senhor, visita cada lar, abençoando as famílias, abençoa, Pai, o relacionamento conjugal, abençoa os filhos, as filhas, abençoa os netos, as netas, a família como um todo, abençoa os genros, as noras, abençoa, Senhor, os pais, as mães, os avós, as avós, os primos, os tios, as tias, todas as famílias, Senhor. Alcança, Pai, abençoa em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo com enfermidades, que o Senhor possa aliviar a dor, o sofrimento, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa preparar tratamentos, medicamentos, enfim, Pai, seja qual for o caminho, mas que o Senhor trabalhe no sentido de aliviar essas dores, esse sofrimento. E Deus, que o sofrimento também possa, Pai, ter o efeito de fazer com que as pessoas se voltem para Ti. Amém. Possa ter o efeito de fazer com que as pessoas, Pai, busquem ao Senhor e a Tua palavra e a Tua sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa, abençoa as nossas famílias. Cada pedido de oração que tem sido colocado, que o Senhor abençoe. Continuamos orando pela vida do Luiz, pedindo a restauração dele, que ele possa em breve estar tendo alta ali e voltar para sua casa, para suas atividades. Sei que o Senhor está trabalhando no coração dele, Pai, nesse tempo também. O Senhor está falando e ministrando a vida dele, tenho certeza disso. Muito obrigado por isso, Senhor. Pai, nos abençoa nesta quarta-feira, nos guarda, guarda a nossa saída, a nossa entrada, desde agora e para sempre. Abençoa-nos no decorrer desta semana. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, gente? É isso daí, ó. O Beto Alves também está conosco. Eu não me lembro de você, Beto. Depois você fala aí de onde você é, qual a sua igreja, né? Glória a Deus. Muito bem, gente. Então, é isso daí, né? Glória a Deus por essa manhã. Então, nós vamos parar por aqui, nós vamos encerrar nossa live por aqui e esperamos você amanhã, permitindo Deus, às 8 horas, aqui no meu perfil no Facebook, ok? Amém. Uma ótima quarta-feira a todos. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Amém. Tchau, paz.